ao podcast Mais que de um podcast sobre desafios reais de negócios, de pessoas reais que colocam a própria pele em jogo diariamente, tentando prosperar em um mercado desafiado. Experiências honestas, pensamentos pessoais, histórias autênticas e sempre com toque de bom humor. Meu nome é Danny Strong, estou aqui com a velha guarda. Junte-se a nós e faça parte dessa conversa. O podcast Mais que Demais é oferecido para tudonalinha.com.br e pelo método IDW, ajudando você a inovar seu trabalho diário para ganhar mais. A famosa frase gentileza gera gentileza, pintada nos pilares do viaduto Caju ao longo da Avenida Brasil, no coração do Rio de Janeiro, não são apenas arte nas ruas. Um chamado à ação, um lembrete constante de como o respeito e a empatia moldam o mundo ao nosso redor. Não poderia haver exemplo melhor do que nosso convidado de hoje, Christopher Suttonfield. No pouco tempo que conheço Christopher, posso afirmar que ele não só acredita nesses princípios, mas vive e respira isso diariamente. Ele é o que podemos chamar de um comunicador autêntico. Alguém que realmente conecta com as pessoas, uma qualidade essencial na sua área de atuação, comunicação. Hoje, ele vai compartilhar sua história e lições que aprendeu ao longo de uma carreira que o levou de uma fazenda na Austrália para o mundo de negócios globais. Bem-vindo ao Mais que Demais, Christopher Suttonfield. Obrigado, Dan, pela sua introdução. É um grande prazer para me apresentar. Eu nasci numa fazenda de alface na Austrália, nos anos 80. A minha família está espalhada pelo mundo. Eu comecei a minha formação é uma formação de artes gerais. E quando eu tive 20 e poucos anos, eu era o editor da revista do estudante, uma experiência profissional. E surgiu a oportunidade para mudar para Timor-Leste, ser um editor do único jornal inglês no país. E com 24 anos, eu mudei para Timor-Leste. Era para 3 meses, mas eu me apaixonei com o país, com a cultura, com a língua, com o povo. Eu fiquei lá por 3 anos praticamente. Aí, quando eu estava lá, o país estava numa crise interna. As forças armadas entravam em conflito com o policial. Um terceiro do país, terceira de população do país estavam deslocadas. Nas tendas brancas de ONU, assim. E quando eu morava lá naquela época, infelizmente teve muita violência. Eu levei uma flecha na minha coxa uma vez. Então, é coincidência? Ou você gosta de lugares que tem um pouco de caos urbana? Eu sempre brinquei que eu gosto de morar nos países que ninguém pode encontrar no mapa. Mas assim, um jovem de 20 e pouco anos para ter oportunidades assim, era incrível. E eu me apaixonei, eu fiquei encantado. Abre muito o meu mundo, sabe? Eu me reparei que o mundo todo, um mundo maior, muito maior, além da fazenda onde eu cresci. E assim, eu comecei a minha carreira profissional, morando nos países muito longe da Austrália. Depois de 3 anos no Timor-Leste, eu tive uma oportunidade para voltar para a Austrália e entrar direto num programa de mestrado em comunicações. O meu argumento para a faculdade era que, como que eu já tive experiência de campo, experiência na prática, essa experiência vale muito mais
do que eu tinha formado numa formação e entrava direto num programa de mestralidade. Então quando eu voltei, eu formei de comunicações, eu resolvi depois para continuar essa jornada. Eu tive os amigos na Universidade do Oman que me ajudavam a achar um trabalho lá na Oman, no área de comunicação. Eu resolvi atravessar a fronteira para ir nos Emirados Árabes. Eu imagino que é um desafio de fazer uma empresa internacional, um país que não é o país nativo de você. Eu acho que quando eu resolvi de abrir o The New Standard, eu já estava treinando a minha vida inteira para chegar nesse ponto, que era a experiência nos outros países que eu já tive, me dava uma maior perspectiva internacional e intercultural para chegar nesse ponto. Eu aprendi muita paciência, tanto comigo, tanto com as outras pessoas. Eu acho que uma coisa muito importante é paciência e força. Quando você mora fora da sua cultura, longe da sua família, a sua rede de apoio social, quando as coisas não estão indo bem, encontra os desafios, realmente, quando você está no outro país, às vezes é difícil para ter esse apoio. Então, para mim, eu me aprendi que eu tive muito mais força e muito mais paciência que eu achava que eu tive. Né? Quando eu cheguei no Brasil, 10 anos atrás, eu não falava nenhuma palavra de português. Eu ficava no Airbnb por alguns meses. Eu passava no ônibus para o shopping mais perto. Como o ônibus passava em frente da minha porta, foi fácil para pegar o ônibus. Mas como o ponto do ônibus para pegar de volta para minha casa estava em outro lugar, os primeiros 3 meses no Brasil não tive como perguntar a alguém onde ficava o ponto de ônibus. Eu precisava de voltar a pé, andando para a minha casa. Eu entendo. É desafiado. Precisando de fazer um novo negócio, de encontrar pessoas. Como você? O que você fez para se manter motivado e manter o equilíbrio entre suas responsabilidades profissionais e sua vida pessoal? Para manter um equilíbrio. E, geralmente, quando eu começo o meu dia, eu faço uma lista de todas as tarefas. Não necessariamente na ordem, mas eu paro 2 minutinhos pensando o que eu devo fazer, o que eu devo cumprir nesse dia. É uma grande dica, uma coisa muito importante que eu me aprendi. E para manter equilíbrio, sempre coloca você na segunda lista. Ou seja, tem que se dar prioridade para você mesmo, porque senão, a partir da começa do seu dia, você será puxado em 1000 direções para demandas dos outros. E vai acabar o final do dia e você vai chegar exausto, mentalmente cansado, emocionalmente, e não vai ter nada para dar para as suas próprias demandas. Ao longo dessa jornada de empreendedorismo, uma dica que a minha irmã me deu alguns anos atrás, que nunca responder ao seu cliente pelo e-mail na hora que você recebeu, porque senão vai cair numa conversa do e-mail e vai puxar muito do seu tempo. Tem que dedicar o tempo para você mesmo no início do seu dia, porque se você coloca esse tempo no final do dia, eu te garanto que vai chegar ao final do seu dia para nada mais para gastar. Então, sempre coloca você no primeiro lugar do seu dia. Então, pensando sobre o New Standard, mas o que o New Standard faz exatamente? As agências de comunicações e relações de empresas, agências de full service, criar nosso conteúdo para
para as outras empresas, principalmente. O que significa? Somos o link entre os negócios e a imprensa. Vamos supor que o Aerolíneas vai lançar uma nova rota para São Paulo, para Munique. E você também, no jornal, está assistindo televisão e vê uma matéria sobre essa nova rota. Então, o fato que você está assistindo essa matéria de televisão, lendo no jornal, não acontece por acidente. O que nos bastidores tinha acontecido é uma agência de relações públicas como nós atuamos como link entre o negócio de Latam e a mídia, passando conteúdo para os jornalistas para destacar nas matérias deles. Então, dá para dizer que somos os corretores nos bastidores que servem para promover os interesses comerciais para a mídia. Revistas, influenciadores e jornalistas tradicionais. E o que lemos agora no online, no redes, é verdade que influenciadores realmente influenciadores hoje em dia, que eles têm uma grande influência. O meu ponto de vista depende de pessoa, depende de área, de indústria. E eu acho hoje em dia que o mercado é mais o público geral tem um grau de educação para saber que muitos desses influenciadores eles estão recebendo dinheiro para promover os interesses comerciais que o consumidor geral leva isso em conta quando eles estão assistindo o conteúdo dos influenciadores. Então, essas são sérias para dizer que os influenciadores, quando estão criando conteúdo em co-sponsorship ou conteúdo patrocinado, tem que ser muito mais real, muito mais autêntica. Não literalmente. Esse é o meu ponto de vista. E para pessoas que estão escutando, sim? Que é gerentes, donos que operam negócios de pequena e média. Você tem algumas coisas que você aprendeu, não só de relações públicas, mas do processo de gerar e criar um negócio. Em qualquer negócio tem os serviços, tem processos que você precisa fazer, precisa ser organizado, tem algum tipo de hierarquia, todos esses básicos de fazendo coisas como sendo humano junto. E você tem algumas pérolas que você aprendeu ou de alguém falou para você fora do que você já mencionou, que você pensa pode ser útil, baseada na sua experiência? Se eu podia passar alguma pérola para seja profissional, não vai te custar nada. Mas, se você não é profissional, vai te custar tudo. O próximo segmento é apresentado a você por o método IDW, Oficina de Ganho Rápido. Nem toda inovação precisa ser disruptiva. Muitas das inovações mais vantagens e lucrativas são modificações simples que têm impacto significativo em seus ganhos. Mudanças sutis podem fazer toda a diferença nos negócios. São essas inovações no nosso cotidiano que celebramos em nossos workshops IDW. Para obter mais informações, envie um e-mail para o dan@gestão.guru. Muito bom. Então, vamos mudar um pouco agora para a nossa coisa especial que fazemos aqui no podcast Mais Que Mais. Nós não temos medo de sucesso, mas também não temos medo de falhar, sim? E muitas vezes você escutar nos mídias sobre o sucesso, mas poucas vezes pessoas falam sobre o falhas. E qualquer pessoa que tinha sucesso tinha mais, ou ao mínimo, igual número de coisas que não funcionou, que funcionou. Então vamos começar com uma pequena, uma história de sucesso, tiro na mosca, uma coisa que você fez, decisão que você fez, que foi surpreendente, eficaz nos seus negócios. E alguns anos atrás, durante a pandemia,
eu resolvi para fazer uma transição da minha carreira. Eu sempre trabalhava nessa área de comunicações e eu trabalho na área de redação, copyright, jornalismo em geral. Durante a pandemia, eu me resolvi para focar mais na área de redações do e-commerce. E antes disso, eu estava exportando os produtos, os bens de consumo da China e para vender nos Estados Unidos no mercado Amazon.com. Eu tive experiência trabalhando como jornalismo, de redações, assim. Eu resolvi mudar o meu foco fora da exportação e focar mais em criando redações, as páginas de produto para os vendedores no Amazon, incluindo todas essas palavras-chave importantes para você precisa destacar ou aparecer nos resultados de busca do mercado. E como que eu mudei? Como daquela época, em 2020, 2021, por aí, todo mundo estava sendo demitido. Teve uma alta demanda para as pessoas de mudar no mundo do e-commerce e começar a vender os produtos online. Eu acho porque eu já tive experiência antes da pandemia vendendo as coisas online, criando conteúdo, criando as páginas no Amazon para mim mesmo, para os meus próprios produtos. Quando chegava nesse momento de pandemia, o resto do mundo estava correndo atrás para mudar a carreira. Eu já estava num lugar ótimo para vender os meus serviços como redator. E eu acho que eu era uma das únicas pessoas que simplesmente a pandemia me deu muito sorte. Me deu muito sucesso na minha área, na minha profissão. É uma grande fortuna. No lugar certo, no tempo certo. Mas é uma combinação das todas as minha experiência que eu já tive, mas as condições de pandemia também conduziam para criar uma condição muito sucesso para mim. A maioria de podcasts de negócios fala apenas sobre sucessos, mas aqui, mais que demais, não tememos o fracasso. Aprendemos com ele. Quem sabe muito, falhou muito. Sim. Então, no seu percurso, indo dos Estados Unidos, Austrália, para Timor, para aqui no Brasil, pode compartilhar um tiro na pé conosco. Algo que foi doloroso no momento, mas que, com o tempo, se transformou em uma lição valiosa, inspirando você a se perguntar o que eu estava pensando. Essa é uma boa pergunta. Eu também concordo contigo que todo mundo falha, né? Todo mundo erra, mas a diferença entre eu não tenho vergonha para errar, mas a diferença entre falhar e errar é se você continuar repetindo os mesmos erros que você não aprende. E para mim, eu acho que eu aprendi, como eu te falei, eu estava antes de pandemia, estava fazendo exportações do bens de consumo da China para vender no Amazon. Eu tinha um problema com o produto meu, era um vaso cerâmica com um desenho na fora do desenho. Eu não tive, eu queria presente, mas o green friendly, eu não queria usar o saquinho plástico para enrolar o vaso cerâmico com saquinho plástico dentro de embalagem. Quando eu comecei a exportação da China para os Estados Unidos, estava em janeiro, fevereiro, assim, o tempo mais frio do ano no hemisfério do norte. Eu, dentro da minha embalagem, para proteger a cerâmica, eu usava um isopor dentro de embalagem. O cerâmico fica encaixado no isopor dentro de uma caixa e lá foi o vendido. Porém, quando chegava o verão,
eu comecei a exportar o produto, eu não tinha usado uma saquinho plástico entre a cerâmica e o isopor. E durante a viagem da China para os Estados Unidos, tive uma reação química entre a tinta na cerâmica e isopor. E quando o meu produto chegaram na base do Amazon, no centro de distribuições, quando chegava finalmente na casa do consumidor, todo mundo começava a reclamar que o isopor fica grudado no meu vaso. Eu tentava tirar o isopor grudado, mas levar o título também, levar o desenho. Eu perdi muito dinheiro e muito tempo, e eu precisava de jogar fora mais de 5, 8 mil dólares do estoque do produto por causa de não tinha usado um saquinho plástico para proteção. Isso que coisa interessante. Eu nunca pensaria disso também. Se você está gostando deste podcast, curta, compartilhe, inscreva-se no nosso podcast. E ao se inscrever, você ganha o nosso curso Tempo ao seu favor, priorizando com propósito para apoiar seus colegas, família, amigos e assim. O melhor curso de gestão de tempo na internet. Chegou o momento que muita gente estava esperando. A entrada da velha guarda. E temos aqui o Rodrigo Castro, grande inovador que é brasileiro, nativo do Rio de Janeiro, mas agora trabalha em Dubai como governo do Dubai, ajudando eles com inovação. O grande Leonardo Mataraia, do estado de São Paulo, engenheiro, inovador, especialista em inteligência artificial. E o grande Telmo Azambuja, uma de pessoas que o governo do Brasil mandou para o Japão nos anos 80 para ajudar a entender e escrever o sistema de ISO 9000 brasileiro. Ô Chris, tudo Oi, bem? Leonardo, Leonardo. é um prazer tê-lo aqui no nosso podcast. Eu quero contextualizar, tua experiência profissional ajuda muito esses empresários que assistem o podcast. O Timor-Leste, que fica entre a Indonésia e a Austrália, ou seja, você estava praticamente num mundo totalmente diferente, da Austrália para o Timor-Leste. Depois foi para Oman, depois Dubai e agora Brasil. E o mercado de trabalho, o mercado profissional no Brasil, eles falavam muito no exterior o VUCA, né? Que é volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade. E você participando em pelo menos 4 ou 5 países aí, com um mercado totalmente diferente, desafiador, agora você se encontra no Rio de Janeiro. O que eu queria entender e o que você poderia contribuir para os nossos empresários. A gente sabe que a resiliência é muito importante, mas é uma resiliência que às vezes a gente não consegue ver um potencial de crescimento, os desafios, não consegue superar os desafios, também acaba sendo um erro. Até que ponto a resiliência foi muito importante? Até que ponto você pivotar o teu negócio foi muito importante? E se você pudesse um conselho para o pequeno empreendedor, que ele não pode errar muito, ele pode dar 2 tiros. E como que ele pode tentar pivotar ou melhorar o negócio dele, sendo que o mais importante é ele preservar o fluxo de caixa dele, o fluxo financeiro. Qual que era uma dica que você poderia dar, entendendo as realidades diferentes continentais que você vivenciou, entendendo o mercado atual brasileiro e a projeção desses próximos 2 anos, e sabendo que ele tem que segurar e manter o fluxo de caixa saudável para poder ter uma sustentabilidade? Eu acho que, pela minha experiência, eu acho que é super importante para reconhecer onde chega o tempo para abrir mão ou persistir. Porque se você está no caminho errado, se a coisa não está dando certo, você está batendo cabeça
para insistir em alguma coisa que não está dando certo, isso vai fazer mal para o seu negócio, vai fazer mal para você mesmo. Então, a questão para mim é, qual é a diferença entre determinação e teimosidade? Porque se ela é ruim, as pessoas serão teimosos, né? Um lado positivo, isso pode ser transformado em determinação. Então, para mim, a experiência de negócios do como eu estava contando para Dan, eu já tive falhas, né? Já tive as coisas que não davam certo. Mas algumas coisas que eu me aprendi agora é para reconhecer quando as coisas não estão dando certo, é quando chega a hora para mudar o caminho, para pivotar o seu trajetória. Perfeito. O mais importante para o pequeno empresário é o fluxo de caixa, manter uma situação saudável, o fluxo de caixa, para ele poder, pelo menos, ter condição de pagar os custos fixos nas próximas semanas. Qual que é uma sugestão e o que você fala assim? Coloca na lousa, na parede, isso daqui você não pode botar em risco. Para os pequenos empresários, assim, se tiver como, para falar com o seu banco, tem uma conta separada, vamos dizer, uma conta operacional, que pode guardar esse dinheiro para os seus gastos mensais. Vai ajudar muito, porque você tem uma área guardada que você não pode mexer para manter o fluxo do seu negócio. E também é super importante ter uma reserva em caso de as coisas inesperadas, para criar uma faixa de proteção para o seu negócio. Thelma? Sim, uma pergunta básica nos tempos atuais, a velocidade de inovações. Muitas vezes você entra num empreendimento, numa ideia de um produto ou um serviço, e dali a mesa que já é obsoleto. É que quando você tem um produto ou um serviço no teu negócio, a velocidade hoje das mudanças é muito grande. Uma inovação tecnológica e pode acabar com o teu negócio. Então, como é que você lida acompanhando mudanças que possam interferir no teu produto ou serviço? Eu acho que é importante para planejar para o futuro. Tem que pensar em 3 passos em frente. Eu sei, é difícil, ninguém tem um bolo cristal, mas se você não tem flexibilidade e agilidade para se adaptar nas mudanças no mercado, você vai sendo deixado atrás. Então, eu acho que é importante para reconhecer as mudanças e para ter para reconhecer quando as mudanças estão acontecendo e para pensar onde você queria estar daqui 6 meses, 3 meses, ou 1 ano. E, pela minha experiência, essa ajuda muito. Thelma, tem uma questão pessoal para contribuir, porque realmente faz muito sentido no dia a dia. Tanto pequenas empresas, médias e grandes estão sendo desafiadas pela inovação tecnológica, que hoje ela está sendo atualizada muito rápido, estão sendo criadas ferramentas muito rápido. Eu acho que o desafio nosso como empreendedores, consultores, é implementar uma mentalidade de inovação dentro da empresa, mas também saber o que ela consegue fazer que gera mais valor para ela adaptar ferramentas que hoje existem, não criar, mas adaptar ferramentas de tecnologia, de inteligência artificial, de análise de dados, para poder gerar o maior valor possível no status quo dela, no core business dela. Então, eu acho que, mais que criar, ela tentar adaptar ferramentas já existentes, porque o custo de criar uma ferramenta é muito grande e consome muito tempo. Então, o que acontece? Se você entrega com essa ferramenta um serviço melhor, naquela linha que o Chris falou, sendo muito profissional. Eu vou adicionar para isso que, no fim, respeito a taxa de inovação e disrupção que está acontecendo no mercado com inteligência artificial. No fim, negócios não mudou desde o início
civilização. E é uma coisa que você tenta fazer um produto que pessoas vão gostar e comprar. E fazer de uma maneira onde você pode ter um pouco lucrinho no fim do dia. Então você precisa manter um foco no processos e como você faz esses negócios. E tem muita oportunidade para inovação nesses processos que você faz. Por exemplo, em relações públicas, Christopher. Obviamente você tem uma maneira de medir o sucesso relativo das coisas que você faz, sim? Sim. E também medir o relativo à lucratividade dos tipos diferentes de projetos que você faz. Na verdade, já negávamos os clientes potenciais exatamente por causa disso, porque fizemos uma análise interna, tipo, o custo-benefício de o nosso tempo em relação ao lucro. E resolvemos, desculpa, esse cliente não enquadra um perfil desejado que será vale a pena para trabalhar com eles, entendeu? Então, você tem que, com cautela, fazer essas análises antes que se comprometer para trabalhar com um cliente que realmente que não será vale a pena para o seu negócio. Por exemplo, usando uma coisa que muita gente em pequena empresa enfrenta, que é essa coisa de Instagram, que vai mudar rapidamente, como o Telmo e Leonardo falou. Mas, para a pessoa que entra aí, se não é especialista, não é claro como medir sucesso no esforço de Instagram. Para muita gente, obviamente, é o número de olhos que olhar para o Instagram, mas isso não necessariamente gera lucro no longo prazo. Pode ser gerar alguma que as pessoas conhecem a empresa, mas pode ser não, porque tem muito outras empresas online. Enfrentando essa realidade, você pode dar um pouquinho de dicas para pessoas nessa situação, baseada na sua experiência, de como realmente avaliar seus esforços, tentando de publicar a sua empresa. Eu acho que tudo depende dos seus objetivos, porque trabalhamos, hoje em dia, assistimos numa, vamos dizer, uma economia de atenção. Todo mundo está querendo os seus olhos nas telas, sabe? Você está bombado de mil coisas durante o seu dia, exigindo a sua atenção. Em relação ao Instagram, eu acho que para medir o sucesso, depende dos seus objetivos. O seu objetivo para vender o seu produto, para criar o conhecimento do seu serviço, para gerar os leads para o seu negócio. Então, não dá para dizer que existe uma coisa que você ser aplicado para medir o sucesso no Insta ou nas redes sociais em tudo. Porque depende de demanda do cliente, depende de os objetivos do seu negócio. Eu, pessoalmente, creio que existe demanda, existe justificação para engajar no Instagram e faz parte do seu estratégia de marketing e comunicações. Mas eu prefiro de focar mais nos influenciadores de YouTube do que Instagram ou TikTok. Por quê? Se você está vendendo um novo produto no mercado brasileiro, vamos dizer que, Dan, eu sei que você tem experiência em queijos. Então, vamos supor, se você está realizando um grande sonho meu para lançar o queijo feta no mercado. Se você engajar os influenciadores de Instagram ou TikTok para criar conteúdo sobre a sua nova marca de queijo, o algoritmo do Instagram vai mostrar o seu conteúdo um período de 24 a 48 horas. E depois, esse conteúdo não vai aparecer no feed do consumidor, porque o algoritmo valoriza um conteúdo novo do que um conteúdo antigo. Sim. E ninguém vai para o perfil do influenciador, clicar no perfil e procurar os posts do influenciador que foi postado semana passada ou mês passada. Ninguém está fazendo isso.
Mas, se você acha que o YouTube funciona mais como uma biblioteca de conteúdo, e YouTube é uma plataforma onde, claro, que tem um algoritmo que serve para mostrar as sugestões, mas também YouTube está sendo usado como uma biblioteca, ou seja, é uma plataforma onde as pessoas eles vão procurar o conteúdo que é interessado para eles. Então, se você está pensando em uma sua estratégia de digital em relação de influenciadores, o conteúdo que o influenciador de YouTuber vai ser mais para o consumidor do que conteúdo do influenciador do TikTok ou Insta, na minha opinião. Bom dia, Christopher. Prazer ver você aqui no nosso podcast. Sou o Rodrigo, falando aqui de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, e queria saber aí de você como é que foi essa sua experiência, né, como relações públicas aqui nos Emirados Árabes, como que essa experiência ajudou você a amadurecer os negócios que você tem hoje aí no Brasil e algumas pontes aí que você consegue traçar entre a sua experiência nos dois países. Flexibilidade e paciência. Eu acho que, como que eu tenho um background em vários países, The New Standard é uma agência que foi estabelecida para servir os clientes multinacionais que estão querendo entrar no mercado brasileiro ou América Latina. Temos uma presença em 8 países de América Latina. E eu acho que estou no treinamento a minha vida inteira para atuar nessa área de relações públicas aqui no Brasil. E o que traz para mim no mercado América Latina do Emirados Unidos Árabes é a paciência. Você tem que saber quando chega a hora para empurrar e quando chega a hora para dar um passo atrás, para não esforçar a barra com os seus clientes e com as outras pessoas. Mas não só Emirados Unidos Árabes, mas eu acho que o Oman, Timor-Leste, até a Austrália, tudo contribuiu para chegar nesse momento aqui no Brasil, em América Latina. Ok, então, vamos ter o Leonardo. Telmo, você tem alguma dica final que você quer compartilhar? Pergunta, Fala. Ô, Cris, qual que foi a melhor venda que você já fez? E como que você conseguiu ela? Eu acho que o melhor venda que eu fiz era o meu serviço de redação. Eu sou formado na comunicações e jornalismo. O melhor venda que eu fiz é o meu próprio tempo, a minha experiência. Se eu tivesse uma dica para dar para as pessoas, além de vender a sua experiência, falando em produtos físicos, eu acho que se você der um bem de consumo, tipo um produto de beleza ou uma comida, alimento, um produto que o consumidor vai repetir a sua compra, em vez de um produto que eles vão comprar uma vez, como assim, porque se você vai gastar a sua energia, o seu tempo, o seu dinheiro em marketing para trazer o consumidor para o ponto de venda, e se é um produto que eles vão comprar uma vez, eles não precisam de voltar e comprar de novo. Mas se um negócio está baseado em bem de consumo, uma coisa que o consumidor vai repetir, esse modelo que vai dar mais sucesso. Eu tenho uma pergunta que é uma curiosidade também. Na realidade do Brasil. O Brasil, eu percebo que está uma falta de qualificação em todos os sentidos. Quem sai formado sai mal formado e empresas com dificuldade de encontrar gente qualificada. Nós temos eu falando com uma pessoa que está há mais de 20 anos, no Rio de Janeiro, a empresa dele presta serviço de manutenção de redes, toda a parte de informática com ele, toda a equipe. Ele agora encontrei com ele, vai ficar ele e mais 2 só, porque ele não consegue gente qualificada, é melhor bons contratos que um monte de contrato com problemas. Isso eu vejo em várias empresas, a falta de qualificação. E na área, por exemplo, que eu atuo de serviços,
É fundamental uma rede, você não faz tudo sozinho. Foi uma pergunta para Chris, esse, no negócio dele, essa rede de contato, e se você encontra dificuldade de qualificação. No Brasil, provavelmente vai encontrar. Eu tenho um sócio aqui para um Review Standard, que tem uns contatos no mercado que já ajudavam muito para achar esse talento, mas como já tinha falado que temos uma presença em outros países de América Latina, já enfrentávamos nisso, tipo, e contratávamos alguém que criava uma grande expectativa, mas não atendiam as expectativas que tivemos e precisávamos de trocar as pessoas, porque não é necessariamente fácil para encontrar o talento adequado para atender os nossos clientes. Mas como que eu falei, eu acho que é uma coisa que é importante para reconhecer, quando chega a hora para reconhecer que essa coisa não está dando certo, eu vou perder menos tempo, menos energia, menos esforço, se eu abrir mão agora, do que insistindo para forçar a barra com a coisa que não está dando certo. Então, vem com experiência, mas não é uma coisa que realmente fácil sempre para reconhecer. Maravilhosa, gente. Agora eu vou só falar, Christopher. Sei, as pessoas escutando aqui, tinha iluminação escutando de você. Eu queria falar com vocês sobre contratando seus serviços, como eles podem encontrar você, comunicar com você. Pelo nosso site, o tnsagency.com, pelo nosso Insta, as nossas redes sociais, TalkTNS, @TalkTNS, fala TNS, mas tudo escrito no inglês. E assim, estamos prontos para dar conselho. Atuamos em 8 países da América Latina, incluindo o Brasil. E tnsagency.com, agency com Y. Christopher, muito obrigado. Com certeza as pessoas escutando para o podcast ganham muito escutando para isso. E isso eu vou agradecer a você. No nome da velha guarda, o Rodrigo, Leonardo, Rafael, que infelizmente não pode jantar com nós hoje, e o novo membro, o grande Telmo. Gostei muito falando com você. Você está ouvindo o podcast Mais Que Demais, trazido até você por tudonalinha.com.br. É o método IDW de inovar seu trabalho diário. Ouvimos tantas pérolas de sabedoria de Christopher que precisamos colar com elas. Nunca tema a aventura. Nunca tema o fracasso. Mantenha seu equilíbrio. Encontre suas forças e aprenda com seus desafios. E, acima de tudo, seja profissional. O que você pensa é importante neste episódio? Vamos bate um papo. Volta aqui em 2 semanas. Até então, nunca se contente com menos. Sempre exija mais que demais.